Bom dia, vamos para mais um estudo. Isso não é recomendação de compra e nem de venda. Dados para o índice, né? E para o dólar, usei esses daqui. Vamos falar do contexto. Hoje eu não fiz nada no índice e no dólar, tá? Eu tentei duas vendinhas lá na Petro. Olha só, gente. Que dia, né? Não sei se vocês também tiveram essa dificuldade. Hoje tá um mercado bem indefinido, né? A verdade é essa. Então, na parte desde ali das 9, 9h30, tudo o mercado já foi ficando travado. Tinha notícias importantes também, né? Que poderiam movimentar ou não o mercado. E aí o dólar ficou, né? Os DIs nessa situação. Uma hora para baixo, outra hora para cima. Títulos também oscilando um pouco, agora estão mais negativos. Vejam que o DX ele está um pouco mais negativo aqui, mas frente aos emergentes está um pouco mais misto, né? Futuros agora eles já estão abertos, né? Estão mais aqui, ó, positivos, né? Então a gente tem o SP, no caso o SP 500 mais positivo, Nasdaq também. Então reparem que tá um cenário assim meio estranho, né? Parece que quer dar uma venda no dólar, mas o gráfico não mostra isso. Então a gente tem também, olha, título de 10 anos, né? A referência americano. Negativo, DX, menos 0,20. Aí tem aqui as moedas, olha só. Parece assim, né, um cenário mais negativo para dólar, mas não tá andando. E o índice também foi complicadinho hoje, né? Olha só, a gente tem aqui os petróleos em queda, a gente tem minério de ferro, commodities também em queda. Né? Então, Ásia e Pacífico fechou meio a meio ali, né? Misto. A gente tem uma Europa um pouco mais positiva, né? Aqui é o setor da América, ó, mais positivo. Então, a gente tem uma Europa mais positiva. Agrícola, metal, tá vendo, ó? Aqui tá um pouco mais misto, aqui tá um pouco mais positivo, a energia tá mais para queda. E aí o que chama atenção é o seguinte, né? Hoje, como a gente tinha, deixa eu ver aqui, 9h30, né? Tinha notícias importantes para o dólar, né? Que é o PPI, que tem a ver com a inflação para o produtor. No Brasil, às 9 horas também tinha, né, notícias ali de 3 estrelas. Então o mercado acho que ficou esperando sair essas notícias. E aí, 11 horas tinha o discurso do Powell, que ele é presidente do Fed, né? Também deixou o mercado meio estranho, o pessoal esperando ele tomar uma decisão. E aí o que acontece? Vou mostrar aqui para vocês. Essas são as notícias de hoje, né? Quando a gente olha aqui, vou aumentar um pouquinho que tá bem pequeno. Quando a gente olha aqui, gente, essa questão de, aqui ó, balanços, tá vendo? Balanços. Aí a gente coloca no dia de ontem. Reparem que qual que era a expectativa para hoje? Que a Petro realmente ia ficar muito negativa, porque o balanço dela veio péssimo, gente, olha aqui. Então o que acontece? Isso no dia de ontem, né? Saiu esse balanço, veio péssimo. Isso daí impacta. Saiu todo um relatório de dividendos de uma forma negativa, mostrou dívidas, né? Teve essa queda aí no caso na receita ali, tudo foi muito ruim. E aí o pessoal já nessa expectativa, bom, Petro vai para baixo. Quando eu penso em Petro, né, para baixo assim, eu já penso, e olha só, aqui no caso é a Petro 3 e a 4. Quando eu vejo Petro assim, muito negativo esses balanços, eu já fico de olho no que pode dar uma puxada no Ibov ali para baixo, né? E aí também a gente teve alguns balanços aqui, teve por exemplo do Itaú, né? Veio um pouco mais positivo. Eu falei, nossa, já tô vendo que vai ficar um dia meio assim. Então, nesse contexto, né, eu fui olhar o gráfico, vamos lá. Olha só, gente. Então, vamos falar primeiro da Petro, né? Vendo esse movimento, médias caindo, vejam que ele abriu com gap, né? Ele abriu com gap. Eu acreditei que ele pudesse descer mais, né? Até vim buscar essas regiões aqui que eu coloquei, deixa eu colocar no limpo. Olha só, eu marquei no próprio gráfico. São esses fundos aqui, né? Fundos, topos, são regiões importantes do gráfico mesmo. Eu falei, então beleza. Fui lá, né? Fiz uma primeira venda aqui. Fui olhando, acompanhei um pouquinho, né? O 1 minuto, os dois ali para ver se estava tudo ok. Falei, tá interessante. E como a ação não é muito alavancada, o stop fica mais assim. Dá para pôr no stop um pouquinho mais longo porque não é muito alavancado, igual o dólar, por exemplo, né? Então, eu fiz uma venda aqui, gente, deixei meu stop aqui em cima, ó. E aí, beleza, coloquei a quantidade lá de lote e tal. Tá vendo que ele volta um pouquinho, enrola, e aí ele desce, né? Ele vem até aqui mais ou menos e começa a voltar, que aqui tá nos 5 minutos, né? Aqui, gente, olha só, eu coloquei no 0 a 0, tá vendo? Vou mostrar aqui pelos 2 minutos, olha, coloquei no 0 a 0. Porque o preço ameaça, né, descer aqui, não pega, no caso, minha parcial e começa a querer voltar.
Eu fui e coloquei no 0 a 0. Ele me empurrou só um pouquinho acima, me tirou um pouquinho negativa, mas foi pouca coisa. Eu falei, bom, tá estranho isso, vamos ver, né? Aí eu acabei saindo já um pouco de receio ali do movimento, que ele estava muito travado, né? Olha o quanto ele demorou, né, para fazer essa voltinha. Aí eu falei, aí depois que ele consegue descer, enfim, fui, entrei de novo, até aí tudo bem, né? Dessa vez eu já consegui fazer a parcial, tá vendo? Ó, vendi aqui de novo, peguei uma parcialzinha legal, minha ideia é que ele viesse aqui para baixo, ó. E aí ele volta, tudo isso e me tira aqui. No caso não foi stop, porque eu já tinha feito a parcial e eu deixei o trade andar mesmo. Eu falei, vamos ver se ele bate aqui, volta na VWAP, alguma coisa, mas nada. Travado e inclusive reverteu, né? Vejam que reverteu o movimento e mesmo ele mostrando aqui, ó, negativo. Nessa hora que eu vendi, gente, ele tava mais ou menos ali 3% negativo, né? Que já é muita coisa falando em ação, né? 3% de uma ação dessas aí da Petro é muita coisa. E aí realmente ele desceu assim um pouco, acho que talvez esse negativo que já começou logo ali na abertura tem a ver com o gap, né, de baixo, de teve toda essa pressão vendedora e ele só conseguiu movimentar um pouquinho. Então eu peguei só uma fatiazinha desse movimento de venda. E aí falando do dólar, né? Não tem nem muito o que explicar, né, gente? Olha, tem as regiões calculadas ali. Coloquei um caixotinho aqui só para mim ficar mais atenta, né, referente a essas mínimas e máximas, mas aí nem precisou de muito esforço para ver que não estava legal. Aqui foi o horário da notícia, né, esse pavio todo. E aí, gente, olha, se a gente olhar em todos os tempos, né, que eu coloquei para facilitar ali, para ajudar a visualização, a gente consegue ver em todos os tempos, né, que não tem oportunidade, porque falando em análise gráfica e técnica, né, a gente não vê um movimento mais limpo, a gente não vê alinhamento de médias. Até aí eu falei, beleza, lá na tela lá, né, mostra a venda, mas no gráfico não mostra. Mini índice, gente, olha só. Fechar aqui, mini índice. Índice sempre sendo uma surpresa, né? Acho que para todo mundo. É assim, gente, quando a gente opera com base em contexto, quando tem alguma coisa fora, assim, a gente não entra, né? No meu caso, assim, eu não entro. Então, quando a gente olha para índice, a gente vê, assim, o movimento também travado. Vejam que ele rompe o ajuste, volta, consegue segurar nas médias e sobe. Então, em outros tempos também a gente olha isso daqui. Mas assim, para mim não fazia o menor sentido, né? Essa compra, assim, por mais que eu veja o alinhamento de médias, eu também quero ter um contexto adequado, né? E aí vai comprar com Petro puxando, o setor bancário ele fica mais positivo no dia de hoje. Quando a gente vê o juro, gente, muito negativo, isso é bom para banco, porque o dinheiro fica mais barato, as pessoas tomam mais dinheiro, entende? Então, assim, quando a gente bate o olho assim, vê um juros mais negativo, por exemplo, aqui, ó, isso acaba puxando o banco para cima. Automaticamente puxa o Ibov para cima e puxa o mini índice. Só que olha as Petros negativas, essa Vale também. Então é aquele cenário que tem que tomar cuidado, porque se você está comprado e aí, por um acaso, assim, uma outra pesa um pouco mais, a ponto de negativar, até mesmo o banco, você acaba estopando, né? Então, sem cenário, gente, eu não entro. Sem cenário, eu não entro. Então, a minha única tentativa foi essa, de tentar fazer essas duas vendinhas aí na Petro. Aí, quando eu identifiquei, né, que já reverteu o cenário, foi para compra, e vejam que ele está subindo, mesmo mostrando negativo aqui. É aqueles dias assim que o mercado ele se movimenta de uma forma estranha, sem muita correlação, e fica meio complicado, né? Aqui eu coloquei umas telinhas, olha só, o relatório de... Ah, já tá aqui, o de performance, né? Então ficou essas duas operações, né? Essa daqui foi aquele lá que empurrou um pouquinho, então negativou só um pouquinho, foi aqui, ó, nesse ponto, né, que era 0 a 0. E esse 0,21 aqui cobriu, né, o stop, mas foi pouca coisa também, assim, gente. Não... O stop foi muito pequeno e o gain também, sabe? Praticamente um 0 a 0 de novo. Achei um dia bem chato, né? Aqui, olha, eu coloquei algumas telinhas do Times in Trade. Ai, que elas estão escondidas ali embaixo. Mas enfim, eu coloquei uma para o índice, né, uma para o dólar e tinha colocado uma para Petro também, para poder olhar as ações, né, que aqui eu deixei só a de dólar por enquanto. Mas enfim, dá para ver que não tem, né, gente, um contexto bacana. Não sei se vocês conseguiram fazer algum trade por aí hoje, pelo meio da bagunça, mas eu achei bem travado. Né? Eu não gosto de operar, principalmente em dólar, assim, eu não gosto de operar o famoso caixote, né, que quando bate em cima vende. Eu nunca gostei de operar essas regiões, assim, eu sempre me dou mal no meio de bagunça, assim, né? Então eu prefiro deixar para lá. Porém, aquela história que eu falo para vocês, quando a gente consegue perceber que o cenário não tá claro, é muito bom. Ruim quando a gente não percebe, né? E aí você vai tentando e não percebe. Então, hoje, para índice dólar, eu vi que não tinha nada. Petro,
consegui visualizar essa pequena venda, peguei só um pouquinho dela e realmente ficou assim mesmo, né? Então, por hoje é isso, né? Graças a Deus, mais um dia. E a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus.